Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Moderação de Ana Leitão. Sejam bem-vindos a mais um Bancada Lusa. Esta semana, no rescaldo dos jogos da Taça da Liga e das competições europeias, vamos analisar a tabela de classificações e fazer a antevisão da próxima jornada. Carlos, desta vez o Sporting ganhou ao Gil Vicente. O que mudou? O que mudou, mudaram vários jogadores e principalmente mudou a atitude. E isso bastou para ganhar ao Gil Vicente. Embora o Gil Vicente também tenha feito umas substituições, etc., mas pelo menos a atitude no Sporting mudou. E aquilo que eu disse a semana passada acerca da aplicação dos jogadores do Sporting mantém-se, mas já houve alguma alteração no jogo da Taça da Liga. Não estou muito contente com isso. Seria muito mais contente se já tivéssemos passado à fase seguinte, eventualmente. Mas para lá caminhamos, vamos a ver. Nunca sei e nunca se sabe o que é que vai sair dali. Como diz? É sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa. É o que temos vindo a ver nas últimas semanas. Obrigado, Carlos. Fernando, o que fez o Benfica escorregar frente ao Covilhã? Ora bem, antes de mais eu queria dar uma saudação aos ouvintes que temos tido e aos novos ouvintes e pedir para que façam a subscrição do Bancada Lusa, para bem de todos. E não vou falar só de coisas, escrevi aqui uma coisa, uma crónica que englobe já os jogos por manifesta falta de tempo, e assim é mais fácil englobar já os três jogos: Liga dos Campeões, Taça da Liga, o Campeonato, isto relativamente ao Benfica. E para dizer o seguinte: quando o Bruno Lage não inventa e quando insiste nesta área aqui incompreensível, que já lhe custou a eliminação na Champions League e por muito provavelmente o afastamento da Liga Europa e da final fora da Taça da Liga. Só lhe resta o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal como objetivos alcançáveis. Se, entretanto, não fizer mais invenções. Empatar em Leipzig, depois de estar a vencer por 2-0, golear o Marítimo por 4-0 e agora o Boa Vista por 4-1, em que apostou praticamente no mesmo 11, apenas com a alteração de André Almeida por Tomás Tavares, por lesão, é bem diferente de ganhar a Arrasca em Vizela por 2-1 ou de empatar na Covilhã 1-1, para a Taça da Liga. Bruno Lage, ainda que teimosamente não queira aceitar a crítica que lhe é endereçada, está agora a arrepiar caminho por força dos prejuízos já causados. E é bom que o faça, porque só ele tem a perder ou a ganhar. Agora, todos os jogos do campeonato são finais, e no duelo com o Braga, para a Taça de Portugal, não se pode facilitar. E sendo assim, quero ver a desculpa que agora dará para não fazer mexidas no plantel e apostar nos melhores e que lhe dão mais confiança, quando vinha com aquela teoria da treta que era preciso dar descanso a alguns jogadores. Bruno Lage, que segundo o próprio ainda está a aprender, não seguiu humildemente os conselhos que lhe dei e que outros que percebem tão bem muito de bola lhe davam. Até preferiu, de forma arrogante e prepotente, ignorá-los. E agora que a casa está meio ardida, é que decidiu ligar para os bombeiros, porque a água que foi metendo e desperdiçando em desvarios táticos e em 11 impensáveis, como ainda agora na deslocação à Covilhã, onde o único titular que jogou de início foi o Rubem Dias, que tem sido pau para toda a obra, ao contrário dos outros, que passam para o banco de suplentes e, em algumas ocasiões, até para a bancada, sem justificação. Se Bruno Lage tiver coragem, que muitas vezes parece demonstrar que não tem, então risque de vez a dupla RDT Seferovic. E quanto a este, embora bom jogador tecnicamente, o melhor é resolver em janeiro na abertura do mercado. Já agora, podem também resolver o Feija, o Eboué, o Sevilar, o Zikovic e o Samaris, dado que este não conta para Bruno Lage. Para quem quer um plantel curto e competitivo e não se deixar levar pelos sopros aos ouvidos vindos da direção ou de Jorge Mendes, só porque o espanhol custou 20 milhões de euros, um desperdício. E foi trazido pela mão do mesmo empresário que agora também o representa. Bruno Lage tem de pensar única e exclusivamente no Benfica e, sobretudo, no bem do Benfica. E não andar a obedecer a estratégias e esquemas engendrados que só o prejudicam como treinador e como homem que passa a ser olhado de lado pelos sócios e adeptos, como um pau mandado, sem vontade nem opinião, que cumpre apenas o que lhe mandam fazer, tal como a maioria dos abençados que há hoje no clube. A goleada frente ao Boa Vista, que só neste jogo sofreu 50% dos golos que até agora tinha encaixado,
pode ser o prenúncio de outras mais e com exibições mais condizentes com o estatuto e o valor do Benfica. Infelizmente calham nos temperados da Associação do Porto. Vá lá saber-se porquê. Calham sempre em sorte. Mas quando todos vimos Luís Filipe Vieira a dar um abraço a Carlos Xistra nas bancadas do José Santos Pinto, um árbitro que nos tem prejudicado ao longo de toda a sua carreira, eu já nem sei que diga nem que conte. Apenas direi que este gesto inaudito é próprio de presidente hipócrita que temos. Cada vez mais me convenço que os inimigos do Benfica são todos amigos do Luís Filipe Vieira. Ainda bem que eu não sou amigo dele, porque estaria a atrair o Benfica e isso nunca o farei. Grande vitória e exibição convincente, isto agora relativamente ao jogo do Bessa, do campeonato, ou um adversário difícil, que outros subiram gregos para eles ganhar e a praticarem o antijogo na segunda parte, onde estava Sérgio Conceição nessa altura. Com dois médios centros que não complicam, Gabriel e Tarabat, e que não jogam para trás e para o lado, e não sendo um 6 e um 8, é por isso que eu lhes dou a função de médio centro. Sem um sérvio amarrado a segundo defesa esquerdo por inaptidão de um Grimaldo, que não sabe defender, e ainda uma linha da frente composta por Chiquinho e Vinícius, que é a mais eficiente, já comprovada, e não as invenções anteriores. Foi isto que levou o Benfica à melhor exibição da época, e um resultado concludente, que nem saiu do Bessa, que ninguém saiu do Bessa, sem dúvidas nenhumas sobre o vencedor. Vamos ver amanhã, será que vai apostar na mesma equipa, isto já para a Liga dos Campeões da Champions League, e na mesma dinâmica. Claro que são equipas completamente diferentes, mas se não houver invenções logísticas de última hora, pode ser que se carimbe o passaporte para a Liga Europa. Do mal, o menos. Para já. É isso, Fernando? Tenho a dizer. Obrigada. Eldado, o Porto ganha exemplarmente ao Casa Pia, mas depois deixa de desejar frente a algum nem vou referir-me à Taça da Liga, porque isto é... Até para acabar, não. Isto é... O Porto ganhar ao Casa Pia, por amor de Deus, né? Também era o que faltava. Mas, é como tudo, o Benfica também empatou com o Covilhã. Empatou com o Covilhã. Quer dizer, isto é assim. Isto vem de acordo com aquilo que nós temos referido em programas anteriores relativamente à qualidade do futebol nacional. E o futebol nacional está, no meu modo de ver, muito abaixo das expectativas. E não é por acaso que nós vemos as principais equipas do futebol português, neste caso, naturalmente, o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, a ter problemas complicados, sobretudo quando jogam no campo de adversários equipas muito menos cotadas, em que, por exemplo, um jogador do Benfica ganha, se calhar num mês, aquilo que ganham os jogadores do Covilhã durante todo o ano. E isto é o que existe neste momento. Relativamente à jornada do Campeonato Nacional, isto é um bocadinho mais do mesmo, quer dizer, isto, aquilo que vem da Taça da Liga reflete-se um bocadinho a nível do Campeonato Nacional. Nós vamos começar pelo Benfica Boa Vista. Ou melhor, o Boa Vista Benfica. O que é que nós assistimos? A uma equipa que marca 4 golos e joga pouco. Contra uma equipa que marca um golo e não joga absolutamente nada. Foi isso que nós vimos. Independentemente das questões de arbitragem, que eu sou um bocadinho avesso a tecer opiniões sobre essa matéria. Porque, conquanto eu penso que o Benfica continua a desfrutar de uma certa proteção a nível das arbitragens, o que é facto é que reduzir os resultados apenas e tão só ao VAR, às decisões do VAR e das equipas de arbitragens é curto. Quer dizer, é esconder o sol com a peneira. Isto vem a propósito, por exemplo, do Belenenses Porto, em que o Porto, de facto, foi a equipa que mais quis fazer, que mais quis... Mas quem viu aquele jogo percebe quais são as deficiências do Futebol Clube do Porto neste momento. Perfeitamente. E depois, eu gosto muito do meu clube, não é? Tenho uma paixão imensa pelo Futebol Clube do Porto. Mas
de facto, nós não podemos deixar de fazer as críticas que são necessárias. O Porto entrou mal no jogo. Não quer dizer que não domine, não, mas entrou mal no jogo. Na segunda parte entrou pior. E só nos últimos minutos é que realmente fez um forcing notável para ganhar o jogo, mas isto é como tudo. As equipas pequenas, hoje em dia, sabem muito bem como é que jogam os adversários. E recuam as linhas, enfim, aquilo jogam no erro. É um costume. Agora, eu não tenho culpa que o meu treinador toma as opções que toma. Não tenho culpa disso. E ele tem por função montar uma equipa que ganhe, que seja ganhadora e vencedora. Bem, quando contra o Belenenses nós jogamos com 2 trincos, com um Manafá que é abnegado, que se dedica e tal, mas a bola é quadrada, completamente quadrada para ele. Quando tem Ouribes, Luís Dias no banco e o próprio Fábio Silva, o Marega cansadíssimo, que vê-se que não... E sobretudo perdido ali na área, porque ele não é o homem da área, o Marega é um homem que tem que sair descaído para o lado direito para um jogo em profundidade. Não, estamos a jogar num sistema tradicional, anquilosado, de um 4-4-2 pesado, porque um 4-4-2 com 2 médios defensivos é bom quando temos 2 laterais fantásticos. Agora, só temos um, que é o Alex Telles, porque do outro lado não existe. Porque é que não joga o Luís Dias e o Tecatito, lateral direito, num jogo contra o Belenenses com apenas um trinco? Porquê? Não se entende. Bom, são opções que eu não tomaria como treinador, mas ele é que lá está todos os dias, ele é que tem que ser responsabilizado por isto. Mas eu não vejo, sinceramente, o Porto, embora tenha sido prejudicado no jogo com o Belenenses por 2 ou 3 decisões de arbitragem que são completamente disparatadas, mas nós não podemos dizer que a culpa é só da arbitragem. Pronto, para já é isto que se me oferece dizer, sendo que o Sporting, como Moreirense, viu-se aflito para ganhar, mas foi a equipa que melhor jogou e mais fez por ganhar, com alguma dificuldade, mas foi preciso sacar do banco um fulano que, o Luís Filipe, marcou um golo fantástico, porque não fosse esse pormenor, digamos assim, do jogo, e também os jogos às vezes são feitos de pormenores, mas se não fosse esse pormenor do jogo, provavelmente o Sporting empataria este jogo em casa. Vamos ver. Relativamente às jornadas europeias, eu não sei se é de reservar a opinião para mais daqui um pouco. Espero que o Porto ganhe ao Feyenoord. O Feyenoord é uma equipa completamente ao alcance do Porto. O Porto joga em casa, com o seu público. Seria inadmissível. Mas eu agora já nem digo nada. Do Zenit, não melhor, do Benfica Zenit. O Benfica tem de ganhar este jogo. Não tem outra hipótese. O Benfica tem de ganhar este jogo, e mesmo assim dependendo do resultado de terceiros. Mas pelo menos para ficar na Liga Europa tem de ganhar este jogo. E eu ainda hoje de manhã ouvi uns comentários de uns programas desportivos em que faziam as contas daquilo que o Benfica teria de fazer para se apurar. Esqueceram-se das contas que o Zenit tinha que fazer para se apurar. E dos outros. De maneira que, enfim, eu acho que vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil. O árbitro é um árbitro que com certeza vai ser... não tem nada a ver com a arbitragem nacional.
vai ser um árbitro com certeza rigoroso. E eu, sinceramente, acho que o Benfica pode ter equipa para ganhar ao Zenit, mas que não vai ser fácil. Vão ter que chegar no máximo das suas capacidades para poder vencer este jogo, até porque o Zenit precisa também do resultado. Vamos a ver. Espero que o Benfica tenha uma boa prestação e que consiga passar à fase seguinte, pelo menos à Liga Europa. Carlos, concorda com a Eldad quando diz que o Sporting foi uma surpresa? Acha que vai continuar a ser uma surpresa agora nas competições europeias? Referindo-me às competições europeias, o caso do Sporting. O Sporting está apurado, mas eu quero-me lembrar do primeiro jogo com o Las Clins, aqui em Alvalade. O Sporting levou um banho de bola, um autêntico banho de bola, e por obra e graça do divino Bruno Fernandes, lá conseguiu na segunda parte dar a volta ao resultado. Eu tenho para mim que a equipe do Sporting atual corre um risco sério de levar Mais um banho de bola. eu ia dizer levar uma abada, mas não vou dizer isso. Mas corre o risco de perder o jogo em Linz, a não ser que o Linz tenha diminuído a sua produção de jogo, o que eu não acredito, sinceramente, não acredito. Mantendo-me nas competições europeias, a questão do Benfica está muito difícil para o Benfica, está extremamente difícil para o Benfica, porque foi o que o Mário ainda agora disse, que o Zenit? Sim, o Zenit vem cá também com contas para fazer. Claro. Ok? Não é só o Benfica que tem que fazer as contas de Também sabe de matemática. etc. O Zenit também vem cá com contas para fazer e a coisa vai ser muito, muito difícil. Em relação ao Braga, ok, estamos falados, está lá e com todo o mérito. Em relação ao Porto, Feyenoord, é o que diz o Mário, o Feyenoord já foi uma grande equipa europeia, mas está perfeitamente ao alcance do Porto. Não invente o Sérgio Conceição. Não é? Porque, ultimamente tem sido um pouco useiro e vezeiro nestes assuntos e depois irrita-se, depois pinta 30 por uma linha com os jogadores, etc. Mas ao fim e ao cabo a culpa é dele. Relativamente ao Campeonato Nacional. Sim, deixamos isso para a última parte do programa. Vamos ouvir o Fernando em relação às competições europeias. Está difícil para o Benfica? Bem, eu já dei ali mais ou menos uma intervenção, mas só queria dizer duas coisas relativamente ao campeonato do Sporting. O seguinte, eu gosto do treinador Silas, acho que ele é um bom treinador, mas o Sporting não dá mais. E viu-se contra o Moreirense que teve grandes dificuldades o Sporting. Não é uma equipa que oscila bastante, mas o Silas pode dar as voltas que quiser. Só tem lá 2 ou 3 jogadores de qualidade, isto já outros disseram a mesma coisa que nós já dizíamos aqui nos programas anteriores. Portanto, é muito difícil ele fazer alguma coisa, a não ser que haja uma grande transformação em janeiro, na ida ao mercado. E até se perder o Bruno Fernandes, sujeita-se a que o Sporting ainda fique mais fragilizado, de certeza absoluta. Relativamente ao Porto, eu também vi o jogo e as oportunidades mais flagrantes até foram do Belenenses. O problema é que o Sérgio Conceição estava como o Bruno Lage, com a soberba também, porque ele já o ano passado, ninguém deve esquecer o seguinte, perdeu o campeonato quando começou a inventar o Militão, a defesa direita, que ninguém entendeu. Só ele é que entendeu. E agora está com a invenção de um jogador do Lume, que eu até acho que é um bom jogador, mas estão os dois no mesmo terreno. Ou seja, e foi dito por Eldad, e muito bem, são basicamente 2-6 que estão ali a jogar. O Danilo tem um raio de ação muito maior sem o Lume ali ao lado dele. E então o Lume só agora é que aparece ao fim de 12 jornadas, ou vá lá, 10 jornadas, ele tem sido titular nestes últimos 2 jogos. Então e o Uribe ainda está castigado, ainda está em festa.
E os outros, o Dias, que é um dos melhores jogadores que o Porto lá tem. O Porto fez boas aquisições relativamente aos outros, nomeadamente ao Benfica e ao Sporting, porque todas as aquisições que o Porto fez, até dá a impressão que são cirúrgicas, independentemente das festas. Se não houvesse festas, todas as aquisições que o Porto fez estão a jogar, são titulares. No Benfica não é o caso. No Sporting é a mesma coisa. Portanto, são puras invenções do Sérgio Conceição. Ele tem que explicar determinadas coisas, não é? E depois, acho que o Porto começou o jogo contra o Belenenses a pensar que aquilo era uma questão de tempo. E que acabava por ganhar o Belenenses. A coisa correu mal, como corre mal às equipas quando vão para dentro do campo e estão à espera. Depois o tempo escoa-se, o tempo é curto, não é? E depois é recuperação. É tirar bolas para lá e vamos ver o que é que vai acontecer. E depois enervam-se e fazem aquelas coisas todas, aqueles aparatos todos e tudo, sem necessidade nenhuma, porque isso ainda complica mais o campeonato para toda a gente. Relativamente ao Benfica, há uma coisa que eu acredito. O Benfica, pelo menos agora, nestes últimos 3 jogos, que foi o que eu disse já no Leipzig, no Boa Vista, e ganhou esses jogos porque está a jogar com 2 indivíduos no meio campo, que nenhum deles é 6, nem nenhum deles é um verdadeiro 8, e também um verdadeiro 6. O que é que acontece? São indivíduos que jogam para a frente. Quando estava lá o Florentino e o Feijas, o Florentino novo, ainda está com muita pressão, o Feijas era um indivíduo já com outra experiência, mas só jogava para trás e para o lado. Portanto, o Benfica ficava amarrado, está amarrado ali. De momento, o Benfica não está amarrado. Pode até perder mais lances, o Gabriel às vezes, em 6 ou 7, atira 4 ou 5 vezes a bola para os indivíduos, mas atira para lá. O jogo desenvolve mais. E depois, aquela amarração de 2 defesas esquerdos ali no mesmo coisa, eu no Bessa não vi nada disso. Vi um indivíduo a jogar mais à frente e ele realmente até aparece lá. Aparece lá à frente a criar situações de perigo, porque não está lá só com o âmbito de defender as costas do Grimaldo. E a equipa parece logo outra, não é? Pronto. São 3 jogos em que a consistência é outra e ele mantém o mesmo 11. Se mantiver hoje o mesmo 11, acredito que o Benfica, não quer dizer que o Benfica vai ganhar por 1, ou por 2 ou por 3. Mas tenho a certeza absoluta que o Benfica logo faz golos a esta equipa do Zenit. Porque para mim, esta equipa do Zenit, dos 4, é a mais fraca. E os outros jogos, considero o Zenit a mais fraca de todos. E o Benfica, sim, a jogar bem, batia-se perfeitamente com eles todos. Não vejo nada de especial. Fernando Jorge, vamos analisar aqui uma coisa. Sim, força. Que é isto? Isto traduz tudo. Quantos jogos temos do campeonato? 13. Não, 12. Vamos fazer o 13º Sim, agora. pois. Mas se fossem 13, nós estamos em igual. disputa de 39 pontos. Exatamente. 39 pontos. E os outros? O Benfica tem 36 pontos. Portanto, Só perdeu 3. Menos 3. O Porto tem 32. Mas depois temos o Famalicão, que tem menos 12 pontos nos mesmos jogos. Temos o Sporting, que tem menos 13 pontos nos mesmos jogos. Temos o Vitória de Guimarães, que tem menos 16. E depois temos o Rio Ave, o Braga, o Tondela e o Boa Vista. E estamos a falar de equipas até ao meio da tabela, até ao 9º lugar, que têm metade dos pontos do primeiro. Ora bem, isto diz tudo acerca do Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional em Portugal não é competitivo, a não ser para os 2 primeiros, 3 primeiros classificados. O resto não existe. E andam a jogar mal, senão a E declaração não era maior. existe. Relativamente a estas equipas, que são, vamos ver, o Porto, sobretudo o Porto, não é? Mas o Benfica e, de certa forma, enfim, o Sporting, são equipas que deviam estar na Champions. Não é? Seria o terreno normal onde pudessem disputar as competições internacionais. Este fosso está a agravar-se. Porque o futebol português, neste momento, é um mero interposto de jogadores para os grandes empresários. É um mero interposto. E nós vemos, por exemplo, no Benfica acontece uma coisa muito engraçada. Há um jogador, que é o Vinícius, que ninguém, ao fim, princípio, não dava nada por ele, mas veio por uma verba, enfim, considerável, que, apesar de tudo, tem sido uma revelação no Benfica e tem dado os seus frutos. Mas, por exemplo, nós vemos o Jota, o Raul de Tomás, o Seferovic, estes jogadores supostamente deviam
estar a valer milhões e a faturar golos, neste momento valem internacionalmente zero. Portanto, isto deu muito dinheiro a ganhar aos empresários, mas os clubes não têm o retorno, não vão ter o retorno desses investimentos. E eu pergunto, que retorno é que o Porto vai ter do Luís Dias, do Uribe, do argentino defesa de direito, o Sarabia? Que retorno é que o Porto vai ter destes jogadores? Sim? Que retorno é que vai ter destes jogadores que deviam ser titulares? Um é titular da Argentina, o Uribe é titular do país dele, que é o Colômbia. O Luís Dias também. Mas o Porto só o Sarabia, que não é titular das Sim. aquisições. Mas o Luís Dias tem estado no banco. Mas isso o Sérgio Conceição é o responsável. Mas, quer dizer, Ele é que sabe. mas pronto. Ainda está em festa. Mas pronto. Mas que é isto? Pois, opá, mas Não é? Mas não é do Porto. Se isto não é um Não é mérito do Porto, é do proposto de treinador. jogadores... Sim, sim. Sobre o treinador do Porto eu teria alguma coisa a dizer, porque o Sérgio Conceição, Isto é perrice. para mim, é um razoável condutor de homens, consegue formar ali uma família e tal. No primeiro ano, no segundo também. Mas agora, neste momento, eu não estou a ver isso. Estou a ver muitas falhas a esse nível. E é assim, estas coisas, a disciplina, têm que ser resolvidas de uma forma que não pode confundir-se liderança com ditadura. São duas coisas completamente diferentes. E eu acho que o Sérgio Conceição, nesse particular, precisava de repensar um pouco a sua forma de estar, porque esta forma de estar do Sérgio Conceição provavelmente não vai ser a que melhor se coaduna com uma certa tranquilidade, uma certa confiança do grupo. Pelo contrário, capaz de estressar o grupo, enfim, criar ali situações complicadas, de divisões internas, que depois custam caro. Continuo a dizer, para rematar esta questão, que realmente, do ponto de vista da justiça desportiva, eu continuo a ver o Benfica a ser altamente beneficiado, não só nas arbitragens e no VAR, mas também na justiça, quer desportiva, quer na própria justiça comum. Nós estamos a assistir ao julgamento da invasão de Alcochete, né? E continuamos sem saber nada dos processos em que o Benfica está envolvido. Não sabemos nada. Absolutamente nada dos processos em que o Benfica está envolvido. O que se passa com esses processos? Porque estão atrasados. Porque não estão sequer na ordem do dia para julgamento. Porquê? Deixa aqui a minha pergunta. Obrigada, Eldar. Vamos ouvir o Carlos em relação à próxima jornada do campeonato? Antes disso, Aqui a falar há se pouco. me é permitido, Claro que sim, força. eu vou pegar destas últimas palavras do Mário, na questão da justiça. Eu só me admiro é como é que tu ainda tens dúvidas do que é que se vai passar. Só me admiro. Porque vou-te relembrar. Apito dourado, resultado, Zero. conclusões, bola. Mas Diria foi o nosso em amigo. 2000. Não Espera interessa, aí. mas foi. Bola. Foi. Cashball do Sporting, Bola. bola. E-mails e não sei o quê, e topeiras do Benfica, Bola. vai dar bola. Só Sócrates, me admiro como bola. é que ainda tens dúvidas acerca disso. Mas porquê é que o Sporting tenhas não deu dúvida. bola? Hã? Epá, porque nenhum destes processos, mega processos, nos três grandes, vai dar alguma coisa, seja o que for. Porque isto está sem tracinho, tu. Meu irmão, sabes isso? Vai estar tudo bola. Bom, outra chega aqui na classificação. É um facto que do primeiro ao 10º vão já 20 pontos. Há
Há uma solução muito fácil para se acabar com esta pouca vergonha. Há uma solução muito fácil. E é uma solução que eu já penso nisto há muito tempo e vejo que é corroborada por certos jornalistas que não jornaleiros das televisões, estou a falar de jornalistas, que têm a mesma opinião que eu. Por que não cortar esta tabela do meio para baixo ou do 12º para baixo? Quero eu dizer com isto, fazer-se uma liga, 3 voltas. 3 voltas, 12 equipas. O que é que isto vai proporcionar? Vai proporcionar, por exemplo, que os grandes derbys e os clássicos e não sei o quê, em vez de 2 vão ser 3. Vão aumentar as vendas de bilhetes. Ou a 2 etc. voltas para ser mais correto. Pronto. E estas equipes todas que vêm para aqui dificultar o espetáculo, que é porem os autocarros à frente das balizas, que nós tanto odiamos, não é? Quando isso acontece com qualquer uma das nossas equipes, põe-nos a jogar na segunda liga. E então, em 3 voltas, ou, para ser mais radical, 10 equipes com 4 voltas. Isto era absolutamente execuível se, em questão de jornadas, se, por exemplo, deixassem de fazer jornadas do campeonato quando há eleições, taças da Liga, aos fins de semana, aos fins de semana, o Natal, férias prolongadas para os jogadores que precisam de férias no Natal. Estão cansadérrimos. Quer dizer, até uma primeira liga a 10 equipas com 4 voltas. Carlos, peço só que termine, por favor, com a antevisão do campeonato. Não? Depois desta nota. Antevisão do campeonato. Deixa-me cá ver. Benfica, Famalicão. Bem, espero que isto seja a jornada que o Sporting passe para 3º lugar. O Famalicão jogar em Benfica, o Sporting vai jogar a Santa Clara. Não digo nada. É uma surpresa. E Porto Tondela sem espinhas. Sem espinhas porque... Tondela, a maior parte dos pontos conquistou-os fora do campo. Exatamente. Ainda a semana passada, a outra jornada perdeu com o Belenenses em casa, e era isso que eu queria dizer em relação ao Belenenses Porto. O Porto jogou aquilo que o Belenenses eventualmente deixou jogar. Além dos erros, etc. Mas o Belenenses está a subir e como é um clube que eu tenho uma certa simpatia por eles, estou aqui a torcer por eles. Belenenses sabe. Obrigada, Carlos. Pronto. Nós voltamos para a semana com mais resultados e mais jogos. Obrigada. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Moderação de Ana Leitão.